Números capítulos 25 e 26. Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro da sua tenda uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior da sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com sua mulher midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão. A mulher se chamava Cosbe e era filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: ataque os midianitas e destrua-os, porque eles atacaram vocês, enganando-os no incidente em Peor, e também por causa de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta durante a praga causada no incidente em Peor. Depois que a praga cessou, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: realizem um censo de toda a comunidade de Israel de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel: façam uma lista de todos os homens de Israel, de 20 anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa do seu antepassado Enoque. O clã Paluíta, assim chamado por causa do seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa do seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben, que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi antepassado de Eliabe, Eliabe foi o pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá, se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 dos seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão. O clã Gemuelita, assim chamado por causa do seu antepassado Gemuel. O clã Jaminita, assim chamado por causa do seu antepassado Jamim. O clã Jaquinita, assim chamado por causa do seu antepassado Jaquim. O clã Zoarita, assim chamado por causa do seu antepassado Zoar. O clã Saulita, assim chamado por causa do seu antepassado Saul. Esses foram os clãs de Simeão, que totalizaram 22.200 homens registrados. A tribo de Gade. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Gade. O clã Zefonita, assim chamado por causa do seu antepassado Zefon. O clã Agita, assim chamado por causa do seu antepassado Age. O clã Sunita, assim chamado por causa do seu antepassado Suni. O clã Osnita, assim chamado por causa do seu antepassado Osni. O clã Erita, assim chamado por causa do seu antepassado Eri. O clã Arodita, assim chamado por causa do seu antepassado Arode. O clã Arelita, assim chamado por causa do seu antepassado Areli. E estes foram os clãs de Gade, que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá.
Judá teve 2 filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Esses foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa do seu antepassado Selá. O clã Perezita, assim chamado por causa do seu antepassado Pérez. O clã Zeraíta, assim chamado por causa do seu antepassado Zerá. E estas foram as subdivisões dos descendentes dos Perezitas. O clã Esronita, assim chamado por causa do seu antepassado Esrom. O clã Amulita, assim chamado por causa do seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Issacar. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar. O clã Tolaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Tolá. O clã Puíta, assim chamado por causa do seu antepassado Puá. O clã Jazubita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazubi. O clã Singromita, assim chamado por causa do seu antepassado Singrom. Estes foram os clãs de Issacar, que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon. O clã Seredita, assim chamado por causa do seu antepassado Sered. O clã Elonita, assim chamado por causa do seu antepassado Elon. O clã Jaleíta, assim chamado por causa do seu antepassado Jaleel. Estes foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados. A tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Esses foram os clãs descendentes de Manassés. O clã Maquirita, assim chamado por causa do seu antepassado Marquir. O clã Geliadita, assim chamado por causa do seu antepassado Gileade, filho de Maquir. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas. O clã Gezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Gezer. O clã Elequita, assim chamado por causa do seu antepassado Eleque. O clã Asrielita, assim chamado por causa do seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa do seu antepassado Siquém. O clã Semidaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa do seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Sutela. O clã Bequerita, assim chamado por causa do seu antepassado Bequer. O clã Taanita, assim chamado por causa do seu antepassado Taã. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Setelaitas. O clã Eranita, assim chamado por causa do seu antepassado Herã. Estes foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José segundo seus clãs. A tribo de Benjamim. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Belá. O clã Asbelita, assim chamado por causa do seu antepassado Asbel. O clã Airamita, assim chamado por causa do seu antepassado Airã. O clã Sulamita, assim chamado por causa do seu antepassado Sulã. O clã Ufamita, assim chamado por causa do seu antepassado Ufã. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Belaitas. O clã Ardita, assim chamado por causa do seu antepassado Arde. O clã Naamita, por causa do seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa do seu antepassado Suã. Estes foram os clãs suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Azer. Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã Imnaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Imna. O clã Isvita, assim chamado por causa do seu antepassado Isvi. O clã Beriaíta, assim chamado por causa do seu antepassado Berias. Estas foram as subdivisões de descendentes dos Beriaítas. O clã Eberita, assim chamado por causa do seu antepassado Eber. O clã Malquielita, assim chamado por causa do seu antepassado Malquiel. E Aser teve uma filha chamada Sera. Estes foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naftali.
Estes foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazelita, assim chamado por causa do seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa do seu antepassado Guni. O clã Jezerita, assim chamado por causa do seu antepassado Jezer. O clã Silemita, assim chamado por causa do seu antepassado Silém. E estes foram os clãs de Naftali, que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultados do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções da terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi. Este é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por causa do seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por causa do seu antepassado Coate. O clã Merarita, assim chamado por causa do seu antepassado Merari. Os clãs Libnita, Hebronita, Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões de descendentes dos levitas. Coate foi antepassado de Amrão, e a esposa de Amrão se chamava Joquebede. Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito. Amrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas de 1 mês de idade ou mais totalizaram 23.000 homens. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro do restante dos israelitas, pois não receberam propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas feitos por Moisés e Arão no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito a respeito deles: todos morrerão no deserto, nenhum deles sobreviveu, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Livro de Jó, capítulo 5. Continuação da resposta de Elifaz. Grite por socorro, mas alguém responderá? Qual dos anjos o ajudará? Por certo, o ressentimento destrói o insensato e a inveja mata o tolo. Observei que os insensatos têm sucesso por um tempo, mas desgraça repentina vem sobre eles. Seus filhos perdem toda e qualquer segurança, são oprimidos no tribunal e não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, mesmo quando protegida por espinheiros, e os sedentos anseiam por sua riqueza. Embora o mal não surja do solo, nem as dificuldades brotem da terra, o ser humano nasce para enfrentar aflições, tão certo como as faíscas do fogo voam para o alto. Se eu fosse você, buscaria a Deus e lhe apresentaria minha causa. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Dá chuva à terra e água aos campos, exalta os humildes e protege os que sofrem. Frustra os planos dos maliciosos para que as obras das suas mãos fracassem. Apanha os sábios em sua própria astúcia e frustra as intrigas dos ardilosos. Ficam na escuridão em pleno dia e tateiam ao meio-dia como se fosse a noite. Ele salva os pobres das ofensas dos fortes e os livra das garras do poderoso. Por fim, os desamparados têm esperança e a boca dos perversos é fechada. Mas como são felizes os que Deus corrige! Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Ele o livrará de 6 desgraças e até mesmo na 7ª o guardará do mal. Ele o livrará da morte no tempo de fome e do poder da espada no tempo da guerra. Você estará protegido das calúnias e não terá medo quando vier a destruição. Rirá da destruição e da fome, e animais selvagens não o assustarão. Fará um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Saberá que seu lar está seguro, ao contar seus bens de nada achará falta. Terá muitos filhos, tantos descendentes como o capim no pasto. Em boa velhice irá para a sepultura como um feixe de cereal colhido no tempo certo. Observamos a vida e vimos que tudo isso é verdade. Ouça meu conselho e aplique-o à sua vida. Evangelho de João, capítulo 4.
Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, dê-me um pouco de água para beber." Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. "Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana", disse ela a Jesus. "Como é que me pede água para beber?" Jesus respondeu: "Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo", disse ela. "De onde eu tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna." "Por favor, Senhor, dê-me dessa água", disse a mulher. "Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água." "Vá buscar seu marido", disse Jesus. "Não tenho marido", respondeu a mulher. Jesus disse: "É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade." "O Senhor deve ser profeta", disse a mulher. "Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram?" Jesus respondeu: "Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daqueles a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus lhe disse: "Sou eu, o que fala com você." Naquele momento, seus discípulos voltaram. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: "O que o Senhor quer?" ou "Por que a conversa com ela?" A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço, correu de volta para o povoado, dizendo a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Será que não é ele o Cristo?" Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: "Rabi, coma alguma coisa." Ele, porém, respondeu: "Eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem." Os discípulos perguntaram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" Então Jesus explicou: "Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: 'Ainda faltam 4 meses para a colheita'? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia e o outro colhe? E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita." Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. "Ele me disse tudo o que eu já fiz." Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros ouviram sua palavra e creram. Então disseram à mulher: "Agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo." Depois daqueles 2 dias, Jesus partiu para a Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mais uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo o que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho.
Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, pois estava à beira da morte. Jesus exclamou: "Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas." O oficial implorou: "Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra." "Volte", disse Jesus, "seu filho viverá." O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns dos seus servos vieram a seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: "Ontem à tarde, a 1 hora, a febre subitamente desapareceu." Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: "Seu filho viverá." E o oficial e todos da sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia depois que veio da Judéia.